Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo. Esses três conceitos vão elevar os seus trades para outro patamar, vão te dar consistência de maneira simples, objetiva, sem subjetividade. Três conceitos de smart money, de institucional, simples para você seguir de fato eles, seguindo eles sistematicamente, sempre pegando trades a partir da reunião desses três conceitos. É um grande erro do trader utilizar um conceito que ele aprende totalmente isolado. Ele pega um conceito e coloca aquilo em prática. Vai ter um potencial de retorno, o potencial de retorno X. Agora, se você pega esse conceito e reúne ele com outro conceito que anda junto com ele, que mostra a mesma coisa naquele momento presente, cara, você tem um cenário onde a estatística está jogando muito mais a seu favor e as probabilidades estão muito mais a favor do trader. Isso é essencial para você estar tomando risco no mercado e pegando operações. Então é isso que eu quero mostrar aqui para vocês. Esses três conceitos técnicos são muito assertivos, principalmente se eles são utilizados juntos. Então deixa o dedo no like, se inscreva no canal se você não for inscrito e bora começar com esse conteúdo. Já indo direto aqui para o conteúdo, pessoal, olha só. Vendo esse movimento lateral, a gente entende que a gente vai ter uma compra aqui, um potencial comprador nessa movimentação. Por quê? A gente vai entendendo o contexto. Se você tira o zoom do gráfico, você vai entendendo que o mercado vai andando de forma lateral, nitidamente ele está andando de lado nessa região, e aí a gente pode vir aqui para trás, esse movimento ele vai nos mostrando algo importante. Essa movimentação aqui de alta, olha só o que o preço veio fazendo nela. Ele subiu com bastante interesse comprador, ele corrigiu e ele começou a andar de lado, tá vendo? Ele andou de maneira lateral, exatamente igual eu estou marcando, e continuou subindo. Perfeito? Ele fez essa movimentação. Esse movimento lateral ele tem uma informação muito grande, que é a pressão compradora no movimento de preço. Então, quando o mercado ele entra em equilíbrio, ele pode te mostrar de maneira clara a possibilidade maior compradora naqueles níveis de preço, ou então a possibilidade maior vendedora naqueles níveis de preço. Então, se você pega essa lateralização, que é o máximo lá em cima, e o mínimo aqui embaixo, olha só, exatamente aqui, nesse ponto a gente tem o mínimo, e lá em cima a gente vai ter o máximo. Perfeito. Então essas aqui são as partes superiores e inferiores do movimento em equilíbrio. E a gente tem o mercado muito mais colado na resistência do que no suporte. Se você abre aqui o volume financeiro, por exemplo, você consegue visualizar um negócio interessante. Você vê que o preço ele sobe com bastante interesse comprador, candles cheios, e quebra esse topo, tá vendo? Que seria uma quebra de estrutura, isso aqui é bem importante. Movimento que sobe com intencionalidade, para ser um movimento sustentado de preço, ele precisa ter candles mais cheios e ele precisa quebrar a estrutura. E um a mais na movimentação sustentada de alta é quando o volume apoia o movimento. Então aqui a gente vê nitidamente um volume crescente, olha só, enquanto o preço sobe. Então subiu, candles cheios, quebrou a estrutura e o volume apoiou a movimentação, volume crescente, isso é importante. Quando ele começou a andar de lado e entrou em equilíbrio depois dessa movimentação, o volume reduziu muito, né? Olha só, o volume sumiu aqui na movimentação. Tem um candlezinho aqui mais forte, mas foi a absorção compradora que a gente teve aqui nesse candle de baixa, tá vendo? Esse volume aqui é desse candle de baixa, ou seja, uma absorção compradora, porque o candle é de baixa, né? Então a gente vê exatamente uma absorção compradora e o volume muito mais reduzido, né? A verificação de volume é exatamente dessa maneira. Você vê que ele está todo baixo aqui, ó. Olha o volume. Todo baixo, aí tem um volumezinho aqui mais alto um pouquinho, que é a absorção também. E aí você tem esse outro volume que a gente acabou de ver, que é a absorção, mas de forma geral o volume todo reduzido aqui nessa movimentação. Então, toda vez que você vê o mercado subindo com intencionalidade, candles cheios, apoio do volume financeiro e quebra de estrutura, e depois ele começa a andar de lado, e nessa andada de lado o volume some, o volume reduz, a chance do mercado dar continuidade nessa alta é muito grande, né? Eu até mostrei isso lá no meu Instagram, tá aqui em cima, nos stories ontem, essa possibilidade aqui. O mercado vai e gera essa continuidade. Isso aqui é um princípio de aceitação e é muito interessante. Tem princípios de aceitação e de rejeição. Isso aqui é aceitação, porque o mercado ele atinge novos altos, né? Ele sobe, atinge novos altos e ele demonstra aceitar ficar por ali. Isso é um princípio de aceitação, ou seja, continuidade da alta. Mas o que tem de importante nisso? A gente entende que se o volume reduz e a continuidade é na alta, tem um interesse comprador, então, de continuidade, obviamente. E o fato do preço ficar muito mais em cima, né? Deixa eu tirar esse volume daqui. O fato do preço ficar muito mais em cima da lateralização mostra pressão compradora. Sempre assim, ó, o mercado ele anda de forma lateral. Tá vendo? Isso aqui é um movimento lateral, obviamente, um movimento em equilíbrio. Se ele anda de lado desse jeito aqui, ó, o que é isso aqui? Ele está muito mais em cima do que embaixo, tá vendo? Ele nem encosta no suporte. O que é o suporte? É aqui embaixo. E a resistência aqui em cima. Ele está colado na resistência. Ele bate uma, duas, três, bate várias vezes na resistência. E o suporte nem encosta. Ou seja, pressão compradora.
o suporte está tão forte, a força de fundo é tão grande que o preço cria um suporte interno na lateralização, tá vendo? Ele começa a nivelar fundos internos, isso aqui chama liquidez interna na movimentação de preço. Então o fato dele estar colado aqui em cima e sem encostar aqui embaixo faz com que isso aqui mostre um maior interesse comprador. Sempre que o mercado faz isso daqui também, olha só, ele sobe, anda de lado e depois dá continuidade, por exemplo, essa região onde ele andou de lado se torna uma região de interesse. Isso aqui funciona como um imã para o preço. O mercado vai lá para cima, ele vai ser atraído a vir testar essa região lateral naturalmente, porque isso aqui funciona igual um imã para o preço. E quando ele testa ela, ele muitas das vezes entra aqui num ponto de confirmação e gera compras. Muitas das vezes. Ainda mais se essa região aqui tiver isso daqui, tá vendo? Ficar apresentando pressão de demanda nela. Então era uma região lateral que mostrava muito interesse comprador nesses níveis de preço. O mercado é cotado em nível de preço, lembra? Então a gente tem nesses níveis de preço maior interesse comprador, ele realmente dispara para cima da continuidade. Quando ele volta aqui, essa zona é uma zona de interesse comprador, beleza? É uma zona de demanda escondida no gráfico de alto potencial isso daqui. Tá? Então a gente tem uma zona de demanda aqui muito boa nessa configuração. Você pode simplesmente tirar o zoom do gráfico, puxar o volume profile em todo o movimento de alta aqui, ó. Ferramenta do volume profile é extremamente importante. Boom! Olha lá. Região de POC, né, que é essa região onde tem essa linha vermelha, é a zona onde a gente tem a maior concentração de volume negociado nesse range aqui que eu puxei. Dá exatamente em cima da região que a gente falou. Ou seja, comprovando que é uma zona muito interessante de demanda. Sem contar isso daqui, ó, se eu tirar essa marcação, olha só esse movimento que constituiu ela. Isso aqui é uma movimentação de 1, 2, 3... Esse 1, 2, 3 é um pivô de alta, né? Um BOS que chama dentro do estudo institucional, mas é um pivô que todo mundo conhece da análise técnica. Ele renovou esse topo nesse movimento de alta, beleza, ele valida o fundo ali embaixo. É um pivô de alta. Quando esse fundo aqui de baixo é quebrado por meio desse movimento de baixa e depois ele dispara para cima, ele constitui aqui um movimento, que é exatamente esse movimento marcado em vermelho, que é a movimentação de POI. Isso aqui chama POI, cria uma zona de demanda onde? Aqui embaixo. Toda vez que o mercado faz esse movimento, ó, 1, 2, 3, validou o fundo aqui embaixo. Quebrou o fundo e bum, parou para cima. Esse movimento. Isso aqui cria o POI, uma baita zona institucional de demanda de muita qualidade. É o que ele fez aqui, tá vendo? É exatamente o que ele fez ali. Ou seja, só por conta dessa movimentação marcada em vermelho, a gente tem aqui uma baita zona de demanda em toda essa constituição. Normalmente essa zona de demanda ela fica, você pega aqui a última impulsão do preço, que é essa daqui, ó, mínimo da impulsão, máximo da impulsão. Você pega a Fibonacci, por exemplo, para encontrar ali onde está os 50% desse movimento. Normalmente, dos 50% para baixo, já é uma zona de demanda. Tá? Já é uma zona de demanda. A partir da linha de raciocínio do POI, que é o que está marcado em vermelho ali. Isso aqui já é uma zona institucional de demanda. Tá? Toda essa região aqui. Agora, tirando essa marcação em vermelho, a gente sabe que tem uma POC ali em cima. E tirando a POC em cima, a gente sabe que tem a região de interesse comprador, que está exatamente aqui. Ó. Isso aqui é uma baita zona de interesse comprador, uma região de demanda de qualidade. Então aqui a gente tem muita confluência. Percebe que só aqui, para localizar a zona de demanda, eu já reuni vários conceitos fortes, conceitos relevantes, que mostram o potencial comprador nesse nível de preço. Ou seja, a chance do mercado pegar nessa região e respeitar ela é muito maior do que se você pegasse só um conceito e fica tentando pegar trade avulso nos movimentos de preço, cara. As probabilidades não vão estar jogando a seu favor. Agora, esse cenário é conclusivo. Esse cenário, se você entrar em repetidos cenários como esse, cara, vai funcionar definitivamente na grandíssima maioria das vezes. Por quê? Porque é muito forte e são conceitos realmente relevantes e reunidos. Esse aqui é o primeiro ponto, uma baita zona de demanda de qualidade. É o primeiro conceito aqui, você localizar realmente zonas de POI, né, que criam esse order block aqui, que é com essa movimentação que eu marquei em vermelho, que eu acabei de ilustrar ali. Né? Faz 1, 2, 3, quebra fundos e quebra para cima. Isso aqui é uma baita região, ainda mais somada com a zona de interesse comprador, que a gente já tinha visualizado, ela é primário aqui. Então, olha só, o mercado vai subindo lá para cima, o que ele começa a desenvolver aqui? Nível de suporte, tá vendo? Suporte é o quê? Indução. Vai induzir muita gente a ficar comprando em nível de suporte. Previsibilidade para localização da liquidez. Exatamente isso que acontece. Previsibilidade para localização da liquidez. Sempre que você quer comprar com alto potencial comprador, pegar um trade comprado com alto potencial ao seu favor, você tem que entender que o mercado precisa capturar liquidez abaixo de fundos válidos. Se você quer vender com alto potencial ao seu favor, você tem que entender que o mercado precisa capturar liquidez em cima de topos
topos válidos. É o que ele faz aqui, por exemplo, ó, ele limpa a liquidez em cima da resistência e gera uma venda nesse ponto. Nem vou levar em consideração essa venda aqui, mas tem uma venda aqui, ó, exatamente onde eu estou circulando. É um potencial vendedor. Mas vamos falar da compra aqui, porque se a gente quer comprar com alto potencial, o mercado vai limpar a liquidez abaixo de fundos. Então, aqui os fundos que a gente tem é de nível de suporte, o que é ótimo, porque o nível de suporte induz muita gente a comprar em suporte, ou seja, previsibilidade para a localização da liquidez. Você precisa entender onde está a liquidez para você comprar com alto potencial. A liquidez fica embaixo de fundos. Se criou o suporte, é nítido, está previsível que aqui embaixo está cheio de stop loss, está cheio de liquidez, porque todo mundo vai comprar no suporte, é o que todo mundo faz. E aí você já deve ter pego muito trade no seu dia a dia, onde o mercado pega sua ordem, te estopa e depois desenvolve a seu favor. Verdade ou mentira? Frequentemente a gente vê isso. Você entra numa região, o mercado pega sua ordem, montou a posição, ele vai te stop e depois desenvolve a favor do direcional que você tinha previsto mesmo e faz o movimento que você estava querendo ver, só que antes ele te estopa. Por quê? Porque você está entrando onde todo mundo entra, por exemplo, em cima do nível de suporte. E o nível de suporte é comprador de fato? É, mas não em cima do nível de suporte. E sim depois que o mercado captura os stop loss, todo mundo que entrou em cima do suporte, ele faz isso aqui, ó, bu, bu. E aí desenvolve um movimento comprador. Então é o que a gente vê frequentemente. Embaixo tem a nossa zona de demanda. A gente estava de olho nisso lá no time do Excelência Trade. Olha só, perfeitamente essa possibilidade. Era um trade bem arriscado esse daqui, por conta de alguns detalhes ali, mas tinha o potencial. Olha lá, todas as oportunidades que a gente está observando, tudo que eu estou de olho em todos os mercados, né? Mini índice, mini dólar, forex, mercados internacionais, criptomoedas, todos os mercados são mapeados aqui antes, detalhadamente. Todas as oportunidades vão estar sempre ilustradas em todos os ativos, simplesmente para você clicar e pegar a operação todos os dias e aproveitar os movimentos, porque isso te ajuda demais a internalizar os conceitos e saber exatamente com clareza, né, o que fazer e quando fazer. Então aqui a gente tem esse cenário, o preço indo ali para baixo, fazendo esse desenho que eu fiz, que é uma confirmação, que chama um choque, né? Isso aqui é uma mudança de caráter que confirma tudo isso que eu estou falando, a zona que eu acabei de comentar, já marcada, a gente já considerando como zona de interesse comprador, tá vendo? Por conta de todo o raciocínio que eu acabei de fazer aqui com vocês, foi algo que a gente tinha feito ali. Nível de suporte, tá vendo? Capturando a liquidez de suporte, fazendo esse choque, a gente tem a compra por conta de todo o contexto. Então, de fato, ele vai visitando lá para baixo, opa, visitou. Agora, esse choque que ele fez, que foi o movimento ali que eu falei, ficou bem esquisito, né? Ele ficou muito esquisito, não tem um topo aqui tão legal, porque é bacana esse interesse comprador quebrar um topo. Então ele faz isso aqui, 1, 2, 3, e aí vai ter o topinho aqui, tá vendo? Ele quebra o topo com o interesse comprador, que seria esse movimento de alta, e aí ele volta para testar, que é o que ele está vindo fazer aqui agora. E aí você tem uma compra para aproveitar o movimento, você tem uma compra para aproveitar o movimento, beleza? Isso aqui é o choque de confirmação. Só que esse topinho não tá tão nítido nesse movimento de baixo, tá vendo? É só esse pavio aqui que seria o topo mais claro ali, ou um topinho mais aqui dentro, bem quase que imperceptível, tá vendo? Você considerar aqui, ó, é o topinho ali. Não tá tão claro o topo, mas com certeza um cenário comprador bom aqui nessa movimentação, stop lá embaixo dos fundos, para aproveitar esse movimento de alta que o ativo vai desenvolver. Tem que andar pelo menos 3 vezes o risco aqui, o movimento, para ficar interessante de fato a possibilidade compradora, né? Então a gente tem aqui esse cenário, ó, 3 vezes o risco, colocar ali certinho, boa, perfeito. Então aqui a gente tem uma movimentação onde o ativo vai estar desenvolvendo esse cenário. Então um bom cenário comprador aqui, só que esse choque de confirmação está bem esquisito, né? Que é essa movimentação que a gente estava de olho, esse movimento. Ele não está tão claro, mas o contexto é tão forte, cara, que você tem aqui uma configuração muito boa. Então o primeiro conceito, uma baita zona de demanda de POI, que é essa que eu marquei em vermelho quando eu estava mostrando aqui. Segundo conceito, uma região de liquidez próximo dessa zona de POI. Terceiro conceito, choque de confirmação, limpando a liquidez e pegando na região que você está de olho. Então a reunião desses 3 conceitos, cara, se você sempre pegar trade reunindo esses 3 conceitos, você vai ter resultados incríveis no mercado definitivamente, tá? Definitivamente. Então aqui a gente tem essa configuração, uma baita compra detalhada ali e muito simples esse movimento. Lembrando também, pessoal, que dia 2 de setembro agora eu estou ao vivo, inclusive, tá? Dia 2, 3 e 4 de setembro a gente vai começar o Desafio Excelência Trade. Vai ser para elevar o seu nível no mercado definitivamente. Então é para subir alguns degraus de uma vez só, por isso que eu vou fazer essas lives. Então vai ser insano mesmo. Conto com você, 8 horas da noite aqui no canal, 2 de setembro, a gente vai fazer um negócio absurdo. Quem já assistiu aí as lives ao vivo que eu faço, cara, raramente eu faço, né? Tem alguns bons meses que eu não faço, tem uns 5 meses para mais
que eu não entro ao vivo, não entro à toa, realmente vai ser insano o conteúdo. E eu quero ver todo mundo lá presente, porque, cara, vai ser para elevar o seu nível no mercado. Você vai sair em outro patamar de trade, com uma visão totalmente diferente, estratégias de trade totalmente prontas para você seguir ali detalhadamente, um plano totalmente definido. Provavelmente você está com bastante tempo no mercado e até hoje não tem um plano de trade definido, nem sabe como que você faz isso. A gente vai montar um plano juntos lá detalhadamente, com estratégias de trade, com vários conceitos técnicos de mentalidade, comportamento, todo o passo a passo de gestão, todo o passo a passo de gerenciamento, todo o passo a passo técnico para você sair desses 3 dias com a clareza exata do que fazer e quando fazer todos os dias que você acordar no mercado, e você vai seguir aquilo sistematicamente, você vai ter resultado ainda nesses meses. Logo depois de passar desses dias, você já pode colocar em prática, você vai ver que você vai dar uma decolada bem interessante e bem rápida e acelerada nesse desenvolvimento. Essa é a proposta, então conto com você dia 2 de setembro, 8 horas da noite lá no canal, que vai ser aqui no canal, aliás, né? Vai ser bem bacana, já coloca na agenda, entra no nosso grupo do Telegram aqui embaixo, tá lotado de conteúdo lá, toda semana tô sempre mandando, mas é lá que eu vou estar avisando também sobre esses detalhes. Então, vambora. E olha só esse cenário aqui, pessoal. A gente tem uma outra configuração aqui muito forte, onde reúne esses conceitos e essa leitura. Essa leitura de você verificar o maior interesse comprador ou o maior interesse vendedor e prevendo a possibilidade de alta ou de baixa na movimentação, é um conceito de Wyckoff, inclusive, tá? Teoria de Richard Wyckoff mostra isso para nós, que vai muito além de só estruturas de acumulação e distribuição, igual muita gente acha, né? Os conceitos de Wyckoff são importantíssimos. As 3 leis que reinam o mercado financeiro como um todo, não só o mundo do trade, né? Mas do mercado financeiro inteiro. As 3 leis de mercado são leis de Wyckoff, inclusive. Então o Wyckoff é pai do mercado aí e tem que entender sobre ele, porque definitivamente são conceitos importantes. Então aqui, por exemplo, essa grande lateralização, você vê nitidamente aqui o maior interesse comprador. Por quê? Aqui você não consegue ver o preço muito mais em cima do que embaixo. Só que ele fura a resistência com facilidade, olha só. Furou aqui, furou aqui, furou aqui, furou aqui, furou aqui. Tá vendo? Ele fura toda hora o nível de resistência, que é a parte de cima da lateralização, e o nível de suporte ele furou um pouquinho só aqui, tá vendo? E aí depois ele vinha respeitando bem. Ou seja, você vê que zonas de oferta estão sendo perdidas facilmente pelo preço e as de demanda estão segurando mais. Então isso aqui é um maior interesse comprador do que vendedor, mostra que a oferta não está tão forte assim e a demanda está puxando o preço para cima, está empurrando ele para cima, está cutucando ele para cima. Isso mostra maior potencial de sair aqui uma tendência de alta. De fato, ele vem impulsionando forte para cima e gera esse movimento, olha só. Essa baita movimentação de alta. E o que a gente visualiza nesse movimento de alta? O que tem aqui, ó? O que é esse movimento, pessoal? Você prestou atenção ali agora no movimento que eu marquei em vermelho na outra configuração, você vê nitidamente isso aqui como aquele movimento, ó. 1, 2, 3. Lembra? Fez aquele pivô de alta. Se ele quebrar o fundo, quebrou o fundo, agora ele tem que esticar lá para cima. Bum, esticou lá para cima. Perfeito. Isso aqui cria o quê? POI de compra, zona institucional compradora em toda essa região, né? Toda a zona aqui embaixo é uma zona de compra. Então a gente sabe disso. E aí, se a gente pegar o Volume Profile, que é uma baita ferramenta que te auxilia muito a localizar também boas zonas de oferta e demanda escondida no gráfico, ela dá em cima da região. Então isso aqui é muito forte. Ah, mas aí é só puxar o Volume Profile. Não, definitivamente a POC ela é muito boa, que é essa região. Mas o importante dos conceitos é o quê? Você pegar o que eu marquei em vermelho aqui e reunir com o Volume Profile, agora você tem uma região muito mais forte. Não é sempre que vão dar junto. Agora, quando dá junto assim, perfeito, é uma zona muito boa de demanda, exatamente aqui onde a gente já tinha marcado, exatamente nessa zona, exatamente nessa região, perfeito. O preço estoura lá para cima, volta corrigindo. Quando ele faz esse comportamento, isso aqui é muito forte, né? Eu acabei de falar um pouco sobre isso ali também. O preço está andando de lado, ó. O preço está andando de lado, criando aqui uma zona de interesse. Ele dispara para cima. O que essa região lateral funciona para o preço aqui? Lembra que eu falei? Funciona como um imã para o preço. Então ele tende a retornar para testar ela, lembra? Ele voltando para testar, quando ele chega nessa região que eu estou aqui, testando a zona lateral, ele está num ponto de confirmação comprador. Ainda mais se essa lateralização, essa região de interesse aqui, mostrar maior interesse comprador. Igual foi naquele outro exemplo e igual está sendo nesse exemplo aqui. Ou seja, uma baita zona de interesse comprador, ele está num ponto de confirmação aqui. Se ele criar aqui, por exemplo, uma estrutura de compra, que é o que eu vou mostrar que ele fez ali, você tem a compra de continuidade, tá? E essa compra vem exatamente aqui, ó. Beleza? Então vamos entender esse movimento, que essa dinâmica é muito forte também. E ela reúne aqueles 3 conceitos. Olha só, o preço fez isso, tem a grande lateralização, ele estoura para cima e vem testar a lateralização, tá vendo?
E aí ele cria a estrutura de compra no ponto de confirmação, que é onde ele está aqui. Sem contar que nesse ponto de confirmação tem a nossa zona de demanda exatamente aqui. Então você puxa, ó, nível de suporte sendo criado. O que o suporte faz? Previsibilidade para onde está a localização da liquidez, né? Previsibilidade na localização da liquidez. Você sabe exatamente aonde que está a liquidez. A bendita liquidez que você precisa ver sendo capturada para você poder montar um trade no time certo, porque o time certo é depois da captura da liquidez. Então, peraí, cadê a liquidez? Se você encontrar um nível de suporte, você sabe exatamente aonde que ela está. Ela fica previsível embaixo do nível de suporte. Por isso que o nível de suporte é previsibilidade para a localização da liquidez, igual eu falei ali no outro exemplo que eu estava trazendo. Então, ó, a gente marca essa região, puxa lá para cima, estrutura lateral. Olha só, a gente mapeando isso aqui detalhado no time com antecedência para você pegar o trade. Obviamente, aqui eu estou mostrando para vocês o cenário para a gente poder contextualizar ele detalhado ali. Mas aqui no time, a gente faz isso com todos os mercados, todos os ativos, todos os dias, todas as oportunidades que eu estou de olho para você simplesmente pegar e aprender ele na prática. Olha lá, o preço vem andando de forma lateral. Ele vai ter que fazer isso. Olha o movimento lateral que a gente falou ali. As furadas na resistência mostrando interesse maior comprador e fraqueza vendedor. Ele disparando para cima, o que a gente quer ver? Ele voltando, entrando aqui no ponto de confirmação, tem que criar o suporte, eu acabei de rabiscar o suporte, capturou a liquidez do suporte e faz o choque. Só comprar no teste e aproveitar o movimento. Está detalhado, beleza? Está detalhada ali a possibilidade. Ó, estruturinha, fechou. Olha lá. Saiu da lateralização, logo depois voltou para testar. Ainda tem aqui a zona de demanda, que é um a mais, mas fez a estrutura que a gente falou. Vai andar de lado, vai criar o quê? O suporte, que são fundos nivelados, nada mais que isso. Agora ele tem que vir furar o suporte. Ele tem que furar o suporte. Opa, furou o suporte. Agora ele tem que fazer aquele choque. Fez o choque. Ainda pegando na zona de demanda. A zona de demanda é um a mais. Né? Ainda pegou na zona de demanda forte, limpou a liquidez do suporte e fez o choque, que é aquele movimento de 1, 2, 3, quebrou o topo e vai vir buscar o teste. Esse caso, o topo aqui está muito nítido, né? Vou até marcar ele em vermelho. Olha lá, nesse caso, o topo está nítido, diferente daquele outro cenário que estava tão nítido assim. Então, ele desenvolve, lá, fazendo o choque, você compra aqui, onde está o meu mouse, onde está circulado, aproveita o movimento, que é exatamente onde ele vem buscar o teste aqui. A gente vai ter uma compra boa, stop lá embaixo dos fundos. Para aproveitar o movimento de alta, tem que subir pelo menos 3 vezes o risco, porque aí fica bem saudável ali os potenciais. Então, ó, já pegou. Beleza, vai desenvolvendo. Deu uma enrolada boa essa movimentação aqui. Enrolou bastante, até por conta do horário aqui. Menos liquidez nesse horário. E ele vai embora lá para cima. Então aqui a gente já vê essa movimentação. Um cenário muito bom aqui também, comprador, onde reúne conceitos que são de fato relevantes. Zona de POI, POC em cima da região, mostrando aí uma pressão compradora muito forte. Mas o mais importante, zona de POI, liquidez de qualidade, captura com um bom choque dentro de uma dinâmica compradora que a gente já vinha evidenciando interesse comprador nesses níveis de preço. Aqui também, a gente já vinha evidenciando interesse comprador nesses níveis de preço e ainda reúne esses conceitos. Então, essa leitura gráfica vai te dar ótimos resultados se você entender os princípios por trás dela e simplesmente, cara, pegar trade só fazendo isso. Pegar trade simplesmente seguindo isso aqui sistematicamente. Qual que é o grande erro do trader? Pegar um conceito isolado e tentar colocar ele em prática por falta de paciência. Para ficar tentando clicar o tempo todo no mercado e ficar queimando cartucho em cenário ruim, né? E aí abaixa a autoconfiança e não entra em bons cenários, só acaba entrando em cenários ruins. E qual que é o outro erro do trader que é grotesco? Ele simplesmente pegar trades cada hora de um jeito diferente. Então ele vê alguém falando uma coisa, ele pega. Vê outra coisa, ele pega. Ele vê um negócio aqui, ele pega. O mercado faz um negócio, ele lembra do negócio que ele aprendeu há 2 anos atrás e fica tentando pegar o trade. Não, cara, você tem que ter um plano definido. Você tem que ter ali um modelo operacional definido. Então, se você pegar esses 3 conceitos aqui e simplesmente pegar trades sistematicamente toda vez que tiver a reunião deles, cara, você vai ter resultados incríveis no mercado, porque são conceitos que, quando estão reunidos, geram trades muito bons, igual esses 2 exemplos aqui. A gente tem dezenas de outros, posso puxar aqui em outros mercados, por exemplo, esse aqui é o mercado de Forex, o SDCAD, olha só, uma baita venda aqui com um pouco desse conceito. O POI aqui é de venda, tá vendo? Pegou na região, criou um pouquinho de liquidez de resistência, limpou a liquidez e pegou na região e bum, explodiu lá para baixo, tamanho do movimento. A gente pega aqui no Bitcoin, por exemplo, criptomoedas, lá o mercado vai. Aqui é um baita POI desse com a POC em cima no gráfico de 4 horas, olha só. Uma baita região dessa, olha só. Olha lá, 1, 2, 3, nesse caso quebrou os topos e puxou forte para baixo, que é um cenário é uma região de venda, né? As duas que eu mostrei ali era de compra, esse aqui é de venda, mercado lá no tempo gráfico menor,
vai e desenvolve o cenário. A gente mapeou isso aqui detalhado lá no time. Então, criptomoedas, forex, esses dois exemplos que eu trouxe, esse aqui foi no mini dólar, esse aqui foi no mini índice, né? Então, esse aqui é o mini índice. Todos os mercados, cara. A gente pode vir aqui em mercado internacional, olha só essa venda aqui perfeita que acabou de acontecer em Nasdaq. Tudo 100% desenhado lá no time. Ó, acabei de tirar o print ali, mas tem ali no antes e depois dessa movimentação também. Mas olha lá, fazendo a configuração lá em cima. Aqui é um outro cenário, aqui é outros conceitos, né? Não tem a reunião daqueles 3 conceitos, não. Aqui é um cenário diferente. Mas tá lá, limpou a liquidez, fez o cenário, gerou a venda boa aqui para baixo, foi exatamente esse movimento. Ó. Perfeito. Ou seja, isso aqui, cara, quando você entende os princípios por trás, você consegue estar sempre participando de movimentos que fazem muito sentido. Beleza? Pessoal, vamos juntos, contem comigo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vão sempre me chamando. Conto com a sua presença dia 2 de setembro para virar a chave. De fato, no Desafio Excelência Trade vai ser insano. Beleza? Vamos juntos. 8 horas da noite a gente está ao vivo aqui no canal, segunda-feira agora, dia 2 de setembro. Fui! Valeu!